Peraí, gente. Aí, foi. Então, eu queria pedir para você começar contando sua história, porque, assim, muita gente aqui está prospectando nutricionista, principalmente, né? E a gente sabe que as nutris são complicadas. Algumas, né? Eu também tenho a Pri da minha Sim. equipe, que é nutri também. Claro que tem aquilo da pessoa estar aberta ou não estar aberta, independente da profissão dela, né? Mas eu queria que você, Uhum. como nutri, contasse um pouquinho o que você enxergou na Junesse e por que você decidiu começar a trabalhar com a empresa. Tá. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história, acho que eu não contei ainda, realmente por falta de tempo, de momento, né, a gente sempre resume. Então, eu sou nutricionista há 12 anos já, fez em janeiro 12 anos, mais já, né, e não era Deu uma travadinha, né, gente? Vocês estão ouvindo? Entendeu? Viu, né? Acho que a internet dela lá. Vamos Já esperar ver se caiu? volta. Sim, né? Eu vou no banheiro aqui, né? Aproveita, John. A Claudete está entrando também. Ela estava vendendo. Aí, voltou, Sil. Deu uma travadinha, Voltou? mas voltou. Voltou. Deixa eu fechar as minhas abas, desliguei o meu celular aqui, o Wi-Fi, vai rolar. Qualquer coisa vocês me falam. Tá normal. Então, até os 12 anos vocês pegaram, né? Mais de 12 anos de formação. E foi uma opção que eu tive para mim sair de casa. Eu me criei no sítio, meus pais, nós somos uma família muito pequena, de 2 filhas, e eu sou filha mais velha, minha mãe sempre foi muito doente, ela tem lupus, e sofreu muitas crises, assim, até a gente descobrir que era necessariamente o lúpus. Há mais de 20 anos ela faz o tratamento já, e na época era eu e meu pai, o braço direito do meu pai era eu, e eu não queria aquilo para minha vida. Embora eu tenha muito orgulho das minhas raízes, de tudo que eu aprendi na roça, planta fumo, milho, tudo, vaca de leite, tudo isso, era algo que eu não via para mim lá há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade na lavoura, no fumo. Então, era muito veneno, era muito bruto, muito trabalho. Então, quando eu fui para fazer vestibular, eu prestei para nutrição e prestei para jornalismo, para vocês terem a noção do meu desespero de buscar algo que fizesse mais sentido para mim, que eu não precisasse trabalhar tanto fisicamente, né, com exposição solar direto, com agrotóxico e tal. E eu comecei a fazer nutrição, eu mudei de cidade, enfrentei muita dificuldade. Eu não passei necessidade, mas eu passei por muitas dificuldades numa cidade maior. Eu nunca tinha saído. A cidade dos meus pais, o município todo, tem menos de 5 mil habitantes. Então, é um bairro da cidade de vocês, talvez, né? Então, eu enfrentei muita dificuldade, muita resistência para entrar no mercado de trabalho. Trabalhei com venda de calçado, venda de material de construção, com venda de presentes, mas sempre muito difícil, porque eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. E mesmo assim, eu concluí a minha graduação porque meus pais queriam muito que eu me formasse. Dos netos dos meus avós, os quase 50 netos, eu fui a primeira a sair, estudar e fazer uma graduação. Então, é uma coisa que eu me orgulho muito. Enfrentei muitas barreiras, me formei com 21 anos, bem jovem, e comecei a trabalhar logo em seguida. E quando eu me formei, eu já não tinha aquele entusiasmo todo da nutrição, porque era algo que eu fazia assim, poxa, eu vou fazer isso porque eu me formei, eu estudei e me qualifiquei para isso, mas eu não tinha aquele encantamento, sabe? Embora seja uma profissão muito, muito gratificante pelo que a gente leva para as pessoas. E eu comecei a trabalhar na saúde pública, aí venceu o contrato, eu estava na rua, aí eu comecei a trabalhar com consultório, depois eu fui para outra cidade, trabalhei com hospitalar, então levava muito problema para casa, muito trabalho para casa, e muito pouco reconhecida, falando profissionalmente e financeiramente. Então, hoje é uma realidade de toda nutricionista, praticamente,
é essa dificuldade de equilibrar a vida pessoal com vida profissional. Então, é uma dor muito grande, porque a gente trabalha muito, é muito personalizado. Quem se propõe a fazer um bom trabalho tem que ser algo personalizado e não é reconhecido. Tipo, tu não tem tempo para filho, para, né, viajar. Se um paciente ou dois na semana não vem ou desmarca a consulta, faz muita falta no final do mês. Sem contar que a gente precisa estar sempre se especializando, sempre, 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 sempre. É uma área que muda muito. E de uns 5 anos para cá, eu comecei a perceber que o cliente, o meu paciente, chegava querendo sair do consultório com algo a mais e com suplementação. Isso é notório para qualquer cliente, mesmo que ele venha para emagrecer. Hoje, a internet traz muito isso. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás de opções. Nunca me filiei a nenhuma marca, tive muitas propostas de parceria com Nestlé, com Essential, com, enfim, inúmeras propostas para trabalhar e representar, assim, indicar com mais frequência, digamos, os produtos. Mas eu nunca quis, pela questão do nosso conselho, ser muito incisivo e porque não me encantava a linha. Às vezes me fascinava um produto, mas não o todo que a empresa oferecia. Então, eu nunca me afiliei a isso, sempre trabalhei com 3 ou 4 indicações de marca dentro do consultório. E aí, chegou num momento que eu mudei de cidade no ano passado, né, 2020, mudei de cidade com proposta de trabalho fixo de 20 horas. Então, eu faria 20 horas aos estágios, eu ia coordenar os estágios da universidade dentro do hospital e nas outras 20 horas eu trabalharia consultório. Então, eu teria tempo de buscar algo para trazer para os meus pacientes. Só que aí veio a pandemia, o meu trabalho não rolou, entreguei a documentação, 2 dias depois começou a pandemia, parou os estágios, o hospital que eu ia trabalhar era centro de atendimento para Covid, então parou tudo. E eu me vi num beco sem saída de novo, vivendo uma crise enorme de muito tempo, num casamento falido, frustrado, que eu sofria muito, que ele me bancava e me cobrava isso todos os dias com uma filha pequena, então eu vivi 3 anos tentando sair de um relacionamento que eu era refém e eu não tinha coragem, porque eu tinha muita instabilidade profissional. O meu consultório não me mantia o suficiente para mim manter uma casa comigo e com a minha filha. E eu comecei a fazer doces, eu comecei a fazer doce low carb, sem lactose. Só que, gente, se eu não vendesse 2 docinhos da minha produção, meu lucro ia embora. E eram produtos que venciam em 5 dias. Além de ser muito caro, né? Porque os ingredientes dessa linha é muito cara. Você precisa investir e não é todas as pessoas que estão dispostas a pagar isso. E aí uma amiga, que é a Suzane, que é direta da Ju, me apresentou. Ela é médica, nutróloga e tal. Ela me apresentou a Junesse. E na hora eu pensei assim, bom, se a Su, que é médica, veio de uma família de médicos, tem toda uma estabilidade financeira, né, tem toda essa questão de conselho médico por trás, de também se filiar e representar uma marca, está fazendo isso, é porque é algo incrível. Essa visão que eu tive. E eu não pensei 2 vezes. Embora eu estivesse sem grana total, eu pedi emprestado na época, o meu ex-marido me deu o dinheiro, porque ele entendeu que ou era aquilo ou a gente ia se separar, entende? Então ele mais uma vez tentou me prender com aquilo, e eu peguei, fiz o investimento, era um combo de Expo, ou de Lead, não me lembro, eu comprei os produtos, não tinha nada nutricional, era das fragrâncias, mas eu entrei de cabeça, e daí com a Ju, muito mais frequente, porque a Su trabalha muito, plantão e tal, e eu comecei a trabalhar, com 2 meses de negócio eu consegui qualificar para a nossa primeira viagem de Costa do Sauípe, e antes de qualificar, com 20 dias de Junesse, eu decidi que eu tinha que me divorciar.
que eu tinha que me separar. Então, para vocês terem noção do turbilhão que foi todo esse processo e do quanto eu vi de liberdade dentro desse negócio. Foi o que me encorajou. Eu digo até hoje que a Junesse me tirou da depressão, porque eu estava depressiva, eu estava com a autoestima muito baixa, reprimida, né, muito, e depois dessa Costa do Sauípe, que eu atingi a qualificação, nossa, aí, para quem nunca tinha ganho uma viagem até o bosque, um congresso, uma palestra em 12 anos de nutrição, ter ganho uma viagem ali foi surreal. Então, eu visualizei muito, me dediquei muito, e aí comecei, né, atrás do executivo, do Jade, enfrentei dificuldades, porque no começo, as primeiras pessoas que eu pensava que eu apresentaria o projeto eram para minhas colegas nutricionistas, que tinham as mesmas dores que eu, de consultório, e elas disseram não, tudo bem, vai para o próximo. Porque talvez não era o momento. Algumas vieram a se cadastrar depois quando viram que eu estava conseguindo, que era legal, que realmente era algo ético, né? E aí veio o Jade já era promoção, né? Tinha grana extra em dobro ali e tal. Eu cadastrei a minha mãe no último dia para bater o Jade. Não tenho vergonha de dizer, porque é muito encorajador para a nossa história, para mim, fortalecer a minha crença. Era um momento assim que eu vinha com muita sede, muita sede, e mudança, e com a minha filha, e pandemia em casa, né? O dia todo em casa. Então, foi assim, o momento, Junesse, na minha vida, foi uma mudança radical de 360 graus, né? E para a nutrição me abriu muitas portas, porque eu foquei muito em trabalhar com a linha Zen, muito. Embora a gente enfrente muita dificuldade para mostrar antes e depois, tem que ser tudo meio, sabe aqueles pinguinhos, assim, nada muito extravagante nas redes sociais. Mas foi ali que eu vendi muito produto, que eu consegui fazer o giro, e foi ali que eu comecei a ter segurança para apresentar para outras nutricionistas. Então, passando para essa questão de como vocês abordarem nutricionistas, já me mandem as perguntas, porque nesse sentido eu acredito que eu consiga colaborar muito, tá? Para mim, o que mudou? Liberdade, o extra e ter algo a mais para os meus pacientes. Então, esses são os três, assim, as três grandes dores que eu mais vejo para a abordagem. E se eu posso dar uma dica, tente prospectar nutricionistas com mais de 5 anos de formadas. Nutricionistas recém-formadas que estão atuando, elas ainda estão muito vislumbradas com a profissão. Então, é muito difícil às vezes a gente perde tempo mesmo, sabe? Porque ela ainda está muito naquela teoria da faculdade e tal. Então, eu tenho evitado, porque eu mesmo, sendo nutricionista, apresentando a possibilidade para outro nutricionista, vejo muita resistência, sabe? Ô, Sil, tudo bem? Beleza? De novo, e deixa eu te perguntar, o que você falaria para uma pessoa também? Assim, eu convidei também, né, uma professora que eu fiz cursinho, né, de técnico de nutrição, e em 2014 que eu me formei. E aí fui tentar conversar com elas e não consegui, na verdade, assim, abordar ninguém, né? Na verdade, logo quando eu comecei, fui meio que fazendo tudo torto, né, o convite. E aí isso eu acho que atrapalhou um pouco, beleza. Mas recentemente eu também conversei com uma e ela falou assim, putz, olha, tem a ver com a questão ali de produtos e tal, porque ela já deve ter conhecido alguma coisa, né? Porque eu lembro que eu apresentei também, agora é o que eu lembrei, né? Para uma coordenadora também a parte dos produtos. E acabou não acontecendo, eu acho que ela deve ter conversado também. Enfim, resumindo, ela falou assim, putz, eu gosto de usar coisas in naturas, né? E fujo dos industrializados. O que você falaria para contornar isso? Enfim, como que você conduziria? Essa questão da suplementação nossa, hoje,
temos opções veganas, né, no mercado, mas elas não trazem todo o benefício que a gente tem nos nossos produtos. Pensando em que a Geonesse é uma marca que se preocupa muito com a qualidade dos produtos que a gente oferece e põe no mercado, eu colocaria dizendo assim, olha, eu sei que você busca opções veganas, nós temos elas também dentro da empresa, mas eu te convidaria a conhecer sem compromisso algum os produtos com que a gente trabalha. E aí você me dá um feedback, você me fala o que você achou, para que eu também esteja sabendo o seu ponto de vista, como eu tenho você de referência, vai me ser muito útil. Eu pegaria por essa questão, sabe? E aí... Pode falar. Repete. Estou anotando também. Vamos lá. Então tá, eu convidaria você a conhecer sem compromisso os produtos com que a gente trabalha, sabendo que a nossa empresa se preocupa, né, com a qualidade dos produtos que estão no mercado, que estão sendo colocados no mercado, mas eu gostaria muito da sua opinião e do seu feedback, porque eu tenho você como uma referência profissional. E aí você complementa com as suas palavras que o grau de intimidade que tem com a pessoa, né? E essa parte dos veganos, Johnny, eu te digo assim, ó, 100% vegano no mercado, eu duvido muito, 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 muito. Embora Na verdade, a rotulagem traz que, sei lá, whey protein vegana, né, e tal. Embora os rótulos trazem essas informações, a nossa legislação brasileira é muito falha, muito, 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 muito. Então, eu não confio num produto que diz ser 100% vegano, não confio. Né? Então, nesse sentido, é mais uma coisa para você alegar, olha, tudo bem, eu respeito a sua opinião em relação a ser mais natural, mais vegano, mas a nossa empresa traz tudo muito às claras. E eu gostaria que você conhecesse justamente para poder comparar com o produto que você já utiliza. Também é uma boa forma de abordar. O Sil. Libriana. Respondeu? Opa! Obrigado. Diga, Alba. Eu até estou para abordar duas colegas minhas, uma é professora da faculdade, aí que nem o Johnny estava falando, né? Então, você acha que é complicado isso na parte metodológica? Porque o professor, ele ensina, ele tem várias vertentes, uma direção, até uma linha que ele segue, para exemplo mesmo, referência de aluno. Você acha que é mais complicado esse público? Se a gente descobrir a dor deles, não. Porque o professor, ele não vai ser professor para sempre, ele vai se aposentar um momento. Ai, posso falar por mim. Né? Então, você é um exemplo, você viveu isso. Você viveu, usa o seu exemplo para captar. Sem entrar muito na parte de produtos, eu pensaria. Dizer, olha, você já tem um plano B para depois que você se aposentar? Ou você vai querer ficar dando aula até que idade? Porque aí você entra numa conversa com a dor que você já sentiu na pele, que você já viveu. E aí a parte de produtos, ela vai entrar depois ali, quando você já tiver mostrado o outro viés que interessa a ele. Eu iria por essa questão, sabe? Tá. E um outro ponto que eu preciso contornar é que muitas pessoas que eu apresento o produto são suplementados já por nutricionistas. Eu já tomo resveratrol. Já tomo isso. Que nem até uma amiga médica, o marido vai operar, aqui em Ribeirão, inclusive. Mas a nutricionista que é
Lilian alguma coisa, uma referência, nem sei quem é. Não sei se Aham. você conhece. Provavelmente é de Floripa. Já suplementa de tal, 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 tal. Falei, ai, meu Deus, eu perco às vezes o argumento, o que eu falo, hein? Falei, mas é que você não conhece o meu produto, que já vem tudo pronto. Viu? Eu uso assim, olha, ótimo, eu conheço ela é super profissional mesmo, mas você pode estar enviando esse produto que eu vou te mandar aqui, as informações dele, envia para ela, porque eu tenho certeza que ela vai recomendar você a conhecer o produto. Usa isso. Eu Fala faço. assim, não derruba o que ela falou, mas propõe uma outra opção de uma forma bem elegante, dizer assim, olha, eu acredito que talvez ela ainda não conheça, então se você quiser mandar essa nossa opção, eu ficarei muito feliz, inclusive, se ela puder dar um feedback desse nosso produto. Pronto. Você força a pessoa a dizer, ó, não, realmente o produto é bom, entendeu? Pensando num reserve, numa coisa assim, mesmo os colágenos, né? Isso é uma coisa que, nossa, dá certo demais, gente. Quando você não sabe contornar, você pede um feedback, pede uma opinião, mas eu posso te enviar as informações, só para sua nutricionista me dar um feedback, né? Porque para mim é muito importante, ajuda no meu trabalho. Gente, isso dá muito certo. Fortalece muito a crença para o cliente, inclusive. Porque ele sabe que você está ali, tu não está querendo que ele troque algo por algo desconhecido, mas algo que realmente vai melhorar para ele, né? Então, aí está a preocupação com ele por detrás das linhas, né? Então, sim, nesse sentido. Até ontem eu fiz uma lista, eu fiz uma ação de vendas do Dia do Amigo, também com os Naaras. E aí eu enviei para uma amiga, ela falou: ai, Sil, a minha nutricionista já me prescreveu já um colágeno e tal. Ai, que legal! Falei, nossa, que bom a importância, né? A partir dos 25 anos você suplementar, fico feliz que esteja suplementando. Mas ficaria muito feliz se você me desse a oportunidade de provar o colágeno que eu trabalho e de encaminhar essa informação que eu vou te mandar aqui para ela, para que ela também conheça e te diga se realmente o produto é bom ou não. Ela falou, ai, lógico, claro, me manda assim que eu vou encaminhar para ela. Entendeu? Nossa, muito top. Porque você consegue imaginar a Sil falando isso e a menina falando, não me envia, não. Tipo, impossível falar não, né? E a gente não tá... E tu não diz que o produto que ela tá tomando seja ruim, né? Mas a gente confia no produto que a gente tem, a gente sabe dos benefícios dos nossos produtos, então a gente pode falar isso com muita segurança mesmo, porque o profissional que vai conhecer e estudar o nosso produto, ele sai convencido. Bom demais. Cortou de novo, gente? Deu uma cortadinha no finalzinho, mas deu para entender. Tá, perfeito. Uma coisa que acontece muito também, nós temos um grupo que eu morava num condomínio, né, até fevereiro, e tem 2 grupos nesse condomínio. E aí, de vez em quando, e a minha irmã que posta sempre, né? Eu falo para ela, posta lá nos grupos, que eu coloquei ela lá para postar mesmo sobre os produtos da Genesim. Aí elas vêm perguntar um monte de coisa, e tudo que você manda, eu vou ver com o meu médico. Vou ver com o meu médico se eu posso tomar. E nunca mais te retorna. Aí, de vez em quando, a gente vai lá e dá uma cutucadinha, sabe? Eu não falei com ele ainda. Fala, meu Deus. Sabe aquela virada de olho assim? Isso de condomínio, Iria, é legal, assim, mudar a estratégia, sabe? O que eu faria? Convidaria para fazer uma demonstração no salão de festas aí do condomínio, faria uma degustação dos produtos com fotos de resultado, nem que seja no teu computador ali. E chamaria para conhecer. Eu aposto que ela não vai mais dizer que tem que enviar para o médico. Vai falar para o médico. Porque isso é bem comum. A questão do médico é uma desculpa, assim, é algo que o pessoal usa muito. Mas eu tenho que falar com o meu médico primeiro e tal.
Então, quando começa a ser muito recorrente, da gente dizer assim, não, você pode encaminhar, pode conversar com ele, ou, né, se você quiser me passar o contato do seu médico também vale, que eu converso com ele, apresento o produto e tal. Quando começa a ficar muito recorrente da gente não ter resposta, tem que tentar apresentar de outra forma, mudar a estratégia mesmo, de tentar pelo gosto, pela degustação, né? Eu acho que isso que a Sil falou é sensacional, gente. A gente está vivendo um momento que a gente precisa começar a ir um pouquinho para o físico. É claro que respeitando, né, máscara, álcool em gel, evitando aglomeração. Mas se fizer uma reunião lá no salão de festas com 4 até 6 pessoas espaçados, é super de boa, né? E a demonstração do produto, gente, ela vende demais. Eu posso falar de boca cheia, porque o meu maior tempo de Juness foi ao vivo. E minha primeira apresentação, até postei no grupo, ao vivo, que foi essa semana com a minha vizinha, ela quase cadastrou na hora, comprou um Nara Lux e um Neve Splash sair na hora. Então, assim, deu muito mais resultado do que as apresentações online que eu estou fazendo. Então, quem tiver condições, conseguir fazer esse ao vivo, vale a pena, gente. Uhum. Não, olha E o que o Johnny eu uso colocou. O Johnny pergunta se a pessoa toma coca. Sabe, outra coisa que eu uso bastante é quando, agora que eu me lembrei aqui, quando me fala assim do médico, falei, ai, que legal, não, envia para ele sim. Nós temos médicos na equipe, inclusive, o Fabiano Barcelos, que é super reconhecido e tal, ele é super, super afim, né, e utiliza muitos produtos e fala muito deles. Posso te mandar algum vídeo ele falando dos nossos produtos? E encaminha um vídeo do Fabiano também, porque eles têm muito aquilo assim, de que médico é tudo contra, tem que, sabe? E quando tem um médico falando, gente, pode ser bobagem da nossa cabeça, mas dá muito mais segurança para quem é muito desconfiado, assim, né, e tal. Então, quando um médico fala, acaba gerando mais engajamento mesmo, crença, né? Muito top. Agora o Eusébio. O Eusébio quer fazer uma pergunta. Vai lá, Eusébio, desmuta aí. Oi, Eusébio. Tá mudo, Eusébio. Desmuta o seu microfone. Tá no mudo, Eusébio. Não estamos te ouvindo. Aê. Perdão. Boa noite, Cê. Boa noite, Boa mais uma vez. noite. Boa. Ô, Cê, eu estava aqui pensando, né, e aprendendo aí com as suas dicas aí, muito boa, muito bacana, né? Mas eu estava pensando aqui, eu estava falando com a minha esposa agora, de marcar uma consulta, né, aqui no plano de saúde, entendeu? Com o nutricionista, para aproveitar esse tempo para poder apresentar o projeto para ela. O que é que você acha da ideia? Ah, não perderia tempo, não. Pode marcar. O máximo que você vai ouvir é dizer assim, olha, quanto a isso não posso te ajudar, mas está aqui o meu contato, depois a gente conversa. Já é alguma coisa. Mas tu sabe que aí, Eusébio, entraria assim, olha, eu tomo esse colágeno aqui, você conhece? O que você acha? Sabe? Leva o que você já utiliza. Leva a amostra para ela, né? De repente... leva o que você toma e mostra e, né, pede se ela conhece, o que ela acha e tal, né? E aí ela vai dizer, conheço, não conheço e tal. Ah, porque eu trabalho com isso, eu poderia estar te apresentando em outro momento, mas é válido, é um contato direto. E ela não vai na tua cara dizer assim, não, eu não quero conhecer. Então, qual seria a abordagem, baseado no que você já falou aí? Que é uma abordagem direta. Eu estou marcando uma consulta, né? Chega lá, eu vou oferecer o produto. É como um representante, eu quero ser... É como um representante do produto, né? Só que estou comprando o tempo dela para apresentar para ela, né? Entendeu? Você vai chegar lá com a ideia de ir mostrar o plano sem necessidade de algo para você. Ou você quer ir lá por uma reeducação alimentar, por exemplo? Não, vou lá para oferecer o produto, oferecer o projeto, né? O produto.
Entendi. Eusébio, eu faria isso. Olha, eu estou aqui, eu estou utilizando esses suplementos, esse, vai com a tua sacolinha da Junesse, e eu quero saber a sua opinião em relação a eles para minha saúde. Esse seria o meu... se eu fosse você, né? E aí ela vai te dizer, gosto, não gosto, acho isso, acho que precisa, acho que não precisa, e daí você parte para o show. De falar, não, porque eu trabalho com isso, inclusive gostaria muito de te convidar a conhecer o nosso plano de negócios, os nossos produtos mais a fundo, né, nesse sentido. Vai muito de você sentir qual vai ser a abertura que ela vai te dar. Sei. Então levaria o produto, perguntaria uma opinião dela, o que ela acharia, né? O que ela acha daquele produto, se ela conhece. Se ela conhece o produto, o que ela acha? Pedir a opinião dela, então. Isso aí. Mas e se a ela partir falar... das respostas delas, você vai direcionando. Entendi. É uma boa ideia, né? Vou ter que gastar dinheiro para fazer consulta. Ô, Cio. É um investimento. Não, eu estou brincando. Ô, Cio. Mas valeu. A nutricionista, ela qual é... Não, eu sei que tem várias nutricionistas, você entrou, você entendeu a proposta, mas falar de o geral, o grosso, tá? Suplementação. Eu chego numa nutricionista e falo suplementar. Isso a maioria aceita, gosta, sugere, hoje é uma linha ou não? A maioria vê a necessidade da suplementação, mas tem muito receio de se associar à marca pelo nosso conselho. Então, se você for abordar uma Nutri para negócio, eu te aconselho a não falar de suplementação. Eu te aconselho a abordar pela fonte de renda hereditária, vitalícia, para ela ter algo a mais e não precisar trabalhar tanto. Eu nunca abordo falando de produto, Nutri não. Porque geralmente a gente já tem assim, ó, até eu falo com os meninos quando eles nos chamam para fazer plano para nutricionista e fechamento com nutricionista, porque geralmente nutricionistas querem saber muita informação técnica, muita coisa técnica. Então, apresentar plano para a Nutri é um porre quando elas são daquelas assim, mas tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. E às vezes, se a gente não é da área, fica no mato sem cachorro mesmo. Então, o que eu gosto de falar sempre para quem não é da nutrição ou da saúde, que você vai prospectar uma nutricionista, não fale de produto no começo, não fala. Olha, eu estava acompanhando o seu trabalho, gostei muito do seu feed, da sua abordagem e tal. Eu gostaria muito de pedir uma opinião sua a respeito se você quer mesmo falar de produto ou venda, né? Ou então dizer assim, olha, eu trabalho com muitas nutricionistas e vi o seu perfil, você estaria aberta a conhecer uma oportunidade de renda extra que trabalha com saúde e nutrição? Só. Muito enxuto. Que aí ela vai pedir, mas do que é? Sobre o quê? Então, tem muita coisa legal, a gente trabalha com abordagens para imunidade, para melhorar rendimento, hipertrofia, aí você direciona de acordo com a área de atuação da nutricionista. Se ela for uma nutri esportiva, tu pende para esse lado. Olha, a gente trabalha com hipertrofia, com controle de peso e tal. E te faria sentido eu te apresentar, essa possibilidade, essa oportunidade para você me dar um feedback, ver o que você acha, né? E você sente muito do perfil. Mas na prospecção mais direta, eu vou sempre pela renda extra, ser a mãe pela liberdade de poder ficar com os filhos, né? Porque assim, gente, nutricionista, queira ou não, se atende particular, ou mesmo de convênio, mas mais no particular,
a gente acaba atendendo muito nos horários que o pessoal não está trabalhando, e a gente está. Então, é noite, final de semana, sábado, né? Período do almoço, que seria o momento que a gente teria que estar com os nossos filhos. Então, é uma dor muito forte se elas têm filhos, o tempo de estar com a família. Então, é algo assim que pega muito quando a gente fala, olha, eu vi que você tem filhos e tal, você deve trabalhar muito, nananana. Você teria interesse em conhecer uma opção de renda extra que te permitiria ficar mais tempo com seus filhos e até pensar numa forma hereditária e vitalícia de renda para eles no futuro? Então, também tem essa abordagem, sabe? Mas evite falar muito de suplementação num primeiro contato, Alba. Gostei. E aí, muito que até vocês não comentaram, mas eu vou falar porque eu acho bem legal e é sempre uma dúvida de prospecto, né? Do pessoal que prospecta Nutri. A primeira coisa que fala é: eu não posso postar, eu não posso me associar a uma marca porque o meu conselho é muito chato, não posso, é antiético, como que faria? Então, isso no momento, assim, eu questionei muito a Ju a respeito disso, disse, Ju, eu tenho muito medo em relação a conselho, por isso. E aí, conversando com a Ju e tal, e a Ju deu até baixa do CRM dela, né? Hoje ela atua mais com a Junesse mesmo, mas eu ainda mantenho meu ativo. Então, o que eu falo para vocês é assim, orienta que é totalmente possível desenvolver o negócio sem se associar à marca, porque você vai trabalhar com os pacientes no consultório diretamente, você não precisa postar, você vai trabalhar com os seus familiares, você vai levar essa opção de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais próxima, nada tão, né, explorado assim como o Instagram e tal. E aí, com o tempo dentro do negócio, a nutricionista mesmo vai achando os caminhos de fazer isso. Por exemplo, eu utilizo muito as minhas redes sociais, mas eu utilizo mais o quê? Consumindo, que fica no subentendido. Isso a gente pode fazer. Não, eu não estou vendendo um Nara, eu estou consumindo um Nara. Então, o cliente, o meu seguidor, ele entende que, bom, se a nutricionista está tomando esse Nara, é porque é confiável, porque é bom. A nutricionista não vai tomar algo ruim, né? Então, nesse sentido, dá para ir trabalhando. Mas é uma objeção muito forte em relação a conselho, muito forte. E aí, usem de nutricionistas para os fechamentos de vocês. Usem de nutricionistas, porque dá mais segurança para quem já faz isso, para quem está sendo prospectado, né? Até às vezes eu acho que se a pessoa for médico, dá para ir por esse lado também, né? Puxar assim. Com toda certeza, com toda certeza. Porque assim, Johnny, eu trago muito da minha vivência de consultório. Por exemplo, eu sempre prescrevi ômega 3, sempre. Tem os que eu confio e tem os que eu não confio. E eu vou querer que o meu paciente tenha resultado, né? Então, eu vou orientar ele a consumir algo que realmente seja bom, que eu confio que vai entregar o resultado para ele. Só que eu nunca falei assim, ó, você vai lá e compra o ômega 3 da Vitafor. Nunca. Eu sempre fui pela seguinte questão, olha, eu confio nas marcas, essa, Vitafor, Essential, mais 2 ou 3 lá. Mas qual que você consome? Ah, eu consumo da Vitafor. Isso em consultório. A gente não pode ter lá exposto o nosso produto, que nem a Alba tem ali, ó, digamos que eu estivesse no consultório, eu não posso ter os meus produtos expostos ali, mas dentro de uma gaveta lá fechadinha eu posso ter. Entende? Então, isso é muito de clarear, assim, e de dar essa opção
para a pessoa clínica, o médico, nutricionista, né, outros profissionais da saúde, dizer, não, você vai trabalhar com o que você consome e você confia. O cliente vai escolher se ele quer consumir o que você consome ou outra marca que você recomenda. Mas serve muito, tanto para médico quanto para nutri. Assim, eu posso fazer uma pergunta? Apesar de que eu não sei se seria para você, talvez fosse para o médico, né? Mas eu falei com meu irmão essa semana, porque ele está em Portugal, ele não está no Brasil. E eu queria que ele comprasse para si. Se tivesse aqui no Brasil, você ia ter que comprar, viu? Porque essa é a minha família, você tem que me ajudar. Aí eu falei para ele dos colágenos, né? Os produtos que a gente tem e tal. Ele falou assim, eu não consumo essas coisas não, porque a minha médica, acho que dois médicos falaram para ele já, para ele não consumir porque sobrecarrega os rins. Aí eu fiquei sem saber o que falar para ele. Essa é uma história que a gente sempre diz assim, se o colágeno é uma das proteínas mais abundantes do nosso corpo, como que ele vai sobrecarregar o rim? Você não vai tomar um mundo de colágeno, você não vai viver de colágeno só, né? Mas é importante dizer, olha, quem sou eu para discutir com a sua médica, né? Mas tá aqui um estudo científico, se você quiser dar uma olhadinha, aí você mostra para ela, porque daqui uns dias seu joelho vai estar lá doendo, sua articulação vai estar doendo e não vai ter ninguém aí para te cuidar. E aí, como vai ser? Né? Então, discutir muito assim, quando é muito fechada a cabeça, tu vai pegando pelo que te comprova o que tu tá falando. Estudo científico, estudo de caso, fotos, né, de resultado, relatos, depoimentos, porque para eles, assim, o que o médico diz é lei, né? Infelizmente. Porque daqui 5 anos, com certeza, esse médico vai ter feito a maior burrada da vida dele, falando que colágeno é bom. Com certeza. Justamente. Posso fazer uma pergunta? A Fran me mandou uma mensagem aqui. E aí eu vou gravar aqui, você fala para ela, tá? Tá bom. Tadinha. Ó, ela me encaminhou uma mensagem que ela mandou para uma cliente, e a cliente respondeu assim: não vou ficar, obrigada, confio mais no meu médico. É o que você acabou de falar. Confio mais no meu médico. Agradeço muito a sua atenção. Se fosse produto para passar, até arriscaria. Mas para tomar, tenho receio. Aí depois, isso do Nara, do quê? Ela não falou, porque a Fran às vezes manda tudo no meio. Mas eu acho que é colágeno. Com certeza deve ser o Nara Lux. Tá. Como que abordaria? Eu te diria, então, se fosse comigo, eu mandaria o seguinte: oi, não, eu super te entendo, eu também tenho meus médicos de confiança e conversei muito com ele antes de consumir. Será que eu poderia estar te enviando um material sobre este produto para que você encaminhe para o seu médico? E você também pode me dar um feedback sobre? Ok. É isso aí. Porque nesses casos não adianta a gente querer bater de frente. Porque se a gente ficar batendo de frente, vai dizer, não, você só quer vender e que se dane o que o meu médico disse, né? O meu é Deus no céu e o médico na terra, para muita gente. Então, a gente ficar batendo de frente é um tiro no pé, porque às vezes esse médico acompanha ela desde os primórdios, como diz o outro. Então, eu faria isso, Alba. Conseguiu gravar? Show de bola. Agora, Eusébio. Desmuta aí, Eusébio, tá mudo. Tá mudo, Eusébio. Então, duas perguntas, Sil.
sabendo que a Junesse, ela tem os registros, né, tanto nacional como internacional, nos conselhos, a pessoa é uma empresa totalmente registrada, até porque nos documentários a gente vê que é para dar confiabilidade, né, ao negócio. Então, o nutricionista não tem esses dados, essa consistência de que existe uma cobertura científica comprovada pelos conselhos dos países que é um produto aceitável? Essa é a primeira pergunta, né? E por que essa resistência? Por que existe essa resistência de imediato dos produtos? A segunda pergunta. Os da linha Zen, os produtos da linha Zen, qual é a contraindicação para as pessoas que têm problema de coração? Tá. Então, vamos lá. Primeiro, o nosso conselho de ética, ou o nosso código de ética, prevê que a gente trabalhe o máximo possível com o alimento da forma mais natural e primitiva que ele vê, preocupando-se sempre com o bem-estar da população. E e ele entende, né, o conselho de ética, ele entende que quando a gente se associa a uma marca, a gente deixa de se preocupar com a saúde do paciente e se preocupa com o nosso benefício. Então, por isso que é proibido, assim como para os médicos também. Não é que, nem é em relação a ser credenciado, né? A nossa empresa realmente ela é totalmente credenciada a todos os órgãos que regulamentam os nossos produtos. Mas, em termos da nutrição, é muito de se associar e dizer assim, não, esse nutricionista, ele vai prescrever para todo mundo o colágeno Naara, só. Ele não vai prescrever o colágeno com outro medicamento, outra coisa, porque é de outra marca. Ele quer beneficiar só ele, não o paciente. Então, o Conselho de Ética entende isso, por isso que tem tanta resistência. E o que eu falei para vocês no início, de nutricionistas recém-formadas. Tem muito isso aqui, assim, ó, porque não vivenciou isso. Ainda está muito na teoria. Vocês, né, quem estudou aí, fez uma graduação, sabe que na graduação a teoria é lindo, maravilhoso, tudo acontece naturalmente. Quando a gente sai para o mercado de trabalho, gente, é outra realidade. E a nutricionista, nesses 2, 3 primeiros anos, está vivendo muito aquela teoria de que tem que ser tudo certinho, de que tem que ser exatamente 5 gramas de glutamina por dia. Se for 6, dá problema, sabe? Então, tem aquela dificuldade de ousar e entender que 6 gramas para aquele paciente vai ter um benefício muito maior do que 5 gramas só. Né? Usando um exemplo bem, bem simples assim para justificar. Mas esse senso fechado é muito pelo que é instituído dentro da nossa universidade, da graduação mesmo. Então, essa resistência maior é por falta de segurança, né? De dizer, não, eu estou confiante nesse trabalho e eu admito e assino embaixo que é um produto bom e não vai te fazer mal. Isso é uma segurança que o profissional tem de falar. E essa de estar muito fresco ainda toda a teoria de embasamento ali, né? Teórico, tá? E a segunda pergunta, respondi a primeira, Eusébio? Ficou claro? Sim? A segunda, sobre a linha Zen, para cardíaco, é isso? Me esqueci, cardíaco? Olha, eu não vejo problema, porque ela não vai trazer malefícios, né? Ela não vai fazer com que... Ela vai fazer você reduzir o peso, você diminuir a ingestão de alimentos que talvez você está ingerindo muito, colesterol e tal, então ela vai te trazer benefício. Então, não vejo um acometimento para cardíaco, não. Não teria contraindicação. Não altera vasoconstricção, vasodilatação,
nenhum né, o controle autonômico do coração, então não. Eu acredito assim, tem que ter uma precaução com o termogênico, que é o shape, né? O Zen Shape. Mas depende muito do comprometimento cardíaco e tal, e assim, da pessoa exagerar demais na dose. Senão, não é algo que vá mexer com o sistema cardíaco, não. É mais a vasodilatação mesmo e gasto calórico aumentado, né? Muito Perfeito? bom. Muito bom, Sil. Gente, estamos chegando no final. Não sei se alguém mais tem alguma Deixa eu pergunta. fazer Opa, só uma mais, Vai. Gabriela, se for possível, Gabi. Manda Pode ser bala. ainda? Claro, manda bala. Quantos naras, assim, né, diferentes, você pode usar de cada vez? Por causa por causa do colágeno, né? É o excesso? Existe o excesso de colágeno? Como é que se pode usar tudo? Não tem problema? Tem limite? Olha, hoje, atualmente, a gente recomenda não ultrapassar 17, 18 gramas de colágeno no dia, tá? Para pessoas saudáveis, vamos dizer assim. Então, o que a gente considera hoje, e que eu trabalho e consumo, são o Verisol e o 360 no mesmo dia. Só coloco em horários diferentes, tá? Mas não vai ultrapassar a recomendação diária de colágeno, não. Isso pode ser consumido sem nenhum acometimento. Claro, a questão de você orientar o consumo de água, né, e tudo mais. A absorção do colágeno, ela varia muito de corpo de organismo para organismo, da alimentação. Embora o nosso colágeno tenha todos os carreadores necessários ali, o que faz a absorção acontecer, tem muita coisa no nosso organismo, se tiver com nível de estresse muito alto, cortisol muito alto, essa absorção ela vai ser prejudicada. Então, nem todo o colágeno que você vai consumir necessariamente vai ser absorvido, né? Em termos de gramas. Então, dá para consumir os dois simultaneamente, sem medo, Eusébio. Sim, beleza. Posso perguntar? Rapidinho agora. Desculpa, de repente a Gabi vai falar assim, você olha o Black. Qual que é a diferença do 360 e o Verisol? O 360 é o colágeno, é o tipo 2, mais conhecido no mercado, o colágeno tipo 2. Ele vai repor onde o corpo precisa. Se está muita queda de cabelo, unha, né, a própria articulação, especialmente, então dores, né? Esse seria o 360, porque ele vai jogar para onde o corpo está precisando mais. O Verisol é uma tecnologia diferenciada que trabalha especificamente a pele. Então, elasticidade, hidratação, né, a sinais de expressão, enfim, pele. Pensou Verisol, pele. Pensou dor, enfim, restauração muscular, 360, tangerina ou maçã verde. Eu já percebi que o maçã verde e o tangerina, eles têm uma composição diferente, mas tipo assim, o resultado, os dois servem para dores nas articulações? Os dois vai para a mesma situação. Alguns componentes do tangerina favorecem um pouquinho a flora intestinal. Então, eu gosto de trabalhar com quem tem problema de intestino preso com nara tangerina. Mas se não tem, tranquilamente, ou tangerina ou maçã verde vai cumprir com o prometido. Legal. Johnny, queria fazer uma pergunta, Johnny? Opa! O que você fala para aquela pessoa que às vezes pergunta, nosso corpo absorve 12 gramas por porção de colágeno, né? Você estava dizendo que nesse tem X%. Enfim, como é que você... Eu costumo contornar assim, eu digo, mas a gente tem o colágeno mais completo do mercado, né? Que o único que vai absorver 80% dos ingredientes que a gente precisa. E, além disso, não só o colágeno, ele tem ácido pantoténico, tem isso, tem aquilo, enfim, tento contornar assim, não sei
Tá Tu certo. diz em Como é que relação você a fala? outra marca, em relação a outra marca, é isso? Isso. Eu vou sempre pelos nutrientes que já tem no nosso colágeno e pelo tamanho da partícula do colágeno. Quanto menor a partícula de colágeno, maior é a absorção. Então, o nosso colágeno, o Luxe mesmo, no treinamento da doutora lá, ela deixou bem específico, assim, é a menor partícula do mercado. Tá? Então, vou muito por isso. Olha, eu acredito que você já consuma há muito tempo e tal, mas eu te convidaria a conhecer o nosso colágeno por ter a menor partícula de absorção, então você vai ter essa absorção facilitada pelo tamanho e por já ter os nutrientes que são necessários para melhor absorver isso. Top. Ô, Sil, uma coisa importante também é a quantidade de vitamina C, né? Porque o que faz a ponte do colágeno é a vitamina C, né? E a quantidade do nosso colágeno, né? É fantástica. Perfeito. E quase no limite mesmo diário, se fosse manipular e outros produtos, né? Perfeito, Alba, muito bem colocado. A vitamina C é o que faz a ponte, a ligação, para que o organismo entenda que aquilo ali pode ser absorvido. Sem a vitamina C não faz a ligação do colágeno. Não faz. E deixa eu te perguntar uma coisa. Uma amiga segue o Dr. Jader Volpe. Já ouviu falar? É um dermatologista. É das estrelas da Globo e tudo mais. Bruna Lombardi. Eu não dou conta. Aí, tanto é que eu perguntei, eu nem sabia, mas não caiu a ficha, que o colágeno bovino e o marinho, são só esses dois tipos. O nosso é o bovino. Tem que ter, eu quero saber, porque ela falou, tem que ter os dois. Não tem necessidade de, assim, o melhor produto mais top, não tem que ter os dois componentes. É até um argumento que quando vem, né, e pergunta pra gente, eu falei, eu entendo que não, por quê? Tem a dose X de colágeno, seja qual extração for. Tô errada? Não. Na verdade, isso é bem polêmico, Alba, porque desde sempre a gente sabe que o colágeno mais potente e funcional é o da articulação bovina mesmo, a do joelho do boi. Então, se a gente começa a pensar assim, de onde que extrai o marinho? Qual é o consumo do animal marinho que vai favorecer a formação de colágeno? Eu não consigo entender. Tubarão, será? Será que é tubarão? Alga, sabe Deus? Eu não sei. Então, é uma coisa que para mim não entra muito na minha ideia, embora seja um assunto que eu não domine. Mas pelo raciocínio lógico, não faz muito sentido. É igual o sal rosa. Não faz sentido. Tá. Não, eu queria um argumento assim, você falando para eu, né, gente? Não, entendo. Eu, assim, como eu te disse, não é um assunto que eu domine, mas eu diria assim, tá, como você explica a formação do colágeno marinho? De onde ele é retirado, você sabe? Eu devolvo com uma pergunta num caso desse. Eu vou para a vaca, que é melhor. Que a gente já sabe, né? Boa, adorei. Fale, gente, última pergunta, hein? Porque já passou 10 minutos aqui. Fale, Eusébia, a última. Agora tem que desmutar você. Desmuta seu microfone aí. Não estamos te ouvindo. Ainda não, tem que desmutar. Ô, Johnny. Agora sim. Oi. Está me ouvindo? Ô, Johnny, seria possível, é uma sugestão, né? Uma ideia, né? Que eu fiquei pensando aqui. Aquele pessoal de lá de Mato Grosso, né? Que a gente ia vender o Zen para ele, questão de emagrecimento, essas coisas aí, de peso. E a gente, conversando com ele, disse que tinha problema para o coração, né? E desistiram. Ia comprar e desistiram porque ficaram com medo. Seria sugestivo
poderia ser, se você concorda, se a Sil concorda, né? Se a gente pudesse fazer uma conferência para explicar para eles que não faz mal o coração, que isso vai ser Não, útil mas para ali, ô eles. Eusébio, peraí. No caso dele, a gente conversa no particular. Aí seria outra coisa, porque assim, a parte da linha Zen, ele tem alguma patologia do coração, ele não pode usar. Entende? Aí, enfim, a gente conversa depois. Sim, É mais específico. Exato. Exato, né? Então, a gente precisa saber essas especificidades. Então, não é genérico. Então, tem problema, então, para o coração, né? Não é para todo mundo que não tem, né? Não. Isso é muito específico, Eusébio. Vai depender muito da patologia que ele tem, do que causou essa patologia. Aí tem toda uma história, a gente chama história pregressa, né? Do caso do paciente. Então, eu não posso dizer assim, vai dar problema se a pessoa tem pressão alta, porque um cardíaco pode ser uma pressão alta, né? Então, não dá para generalizar. O nosso produto, tecnicamente, ele não tem contraindicação, mas tem que avaliar caso por caso. Só para completar, meu mestrado foi nisso, você disse do Prime ou do outro, porque ele tem a cafeína e tem o... pimenta. Não, e acelera o batimento cardíaco mesmo, né? Acelera o metabolismo. E aí, o Eusébio, eu não sei qual é o problema, mas fica para todo mundo aqui. Porque aí sim, se a pessoa tiver problema de né? De arritmia cardíaca e essa parte mais de frequência, gente, aí sim, sempre perguntar, porque vai e pode ser. Não que vá, mas... Pode ocorrer. Digitálicos, né? Digitálicos, então tem que tomar cuidado. Se toma remédio para isso. E não impediria também de fazer o detox ou o uso da proteína depois, né? Eu veria nessa situação. Top. Com certeza. É isso mesmo que a Sil falou e que a Alba falou. E assim, tá, gente, para me proteger como distribuidora, porque eu não sou da área de saúde, sou engenheira, não entendo profundamente. Se a pessoa fala assim, mas eu tenho, sei lá, pedra no rim, eu tenho pressão alta, posso tomar? Eu mando uma foto do produto com os ingredientes, falo, conversa com o seu médico, vê se o seu médico aprovar, você me chama. Para eu me proteger. Porque eu sei que muitas vezes a pessoa pode tomar, que não vai fazer nada, só que se ela tomar um Naara e falar que deu diarreia nela e que foi o Naara que deu diarreia nela e que eu não avisei, que tá escrito ali, né, que lactante não pode tomar, que grávida, não sei o quê, ela vai ficar brava comigo, entendeu? E vai falar mal de mim ainda para as outras amigas dela. Então, eu prefiro sempre falar, pede para o seu médico, pergunta para o seu médico. Quando envolve alguma queixa, assim, é a conduta mais correta. Olha, até onde a gente vê e alguns pacientes não tem nada, mas o aconselhável é você conversar com seu médico. É o mais correto para a gente, é que nem a Gabi falou, para evitar um problema desnecessário. Para a gente, né? Pois é. Isso mesmo. Bacana, muito bom, muito proveitoso, muito bacana, Sil. Que bom! Bom, gratidão demais, Sil. Passou rápido demais, né? Fico com gostinho aí de quero mais para próximas. Que bom. Nossa, ajudou muito. Adorei. Você viu que realmente a galera tava com bastante pergunta, né? Deixa eu pôr no modo galeria aqui. Se a Sil puder deixar o número dela aí, para tirar alguma dúvida, Sil, a gente agradece imensamente, né? Claro! Ela tá no grupo Incubadoras lá, Eusébio. Lá no grupo Incubador. Lá só tem fera naquele grupo lá. E a Sil é uma delas. Mas ela pôs aí no chat. Assim me sinto mais seguro. Me sinto mais seguro. Que bom. Fico à disposição, Eusébio. Conte com a gente. Eu falo sempre, isso aqui é uma família, são amigos, a gente conta um com o outro, né? Para tudo. Bora lá. É um prazer, Gabi. Muitíssimo, muitíssimo obrigado pela oportunidade. No primeiro convite, eu não estava em condições porque estava com Covid, passei ruim, mas graças a Deus passou e deu certo dessa vez, né? Então, nossa, quero agradecer muito e parabenizar vocês pela iniciativa, pelo decorrer de vocês aí, que eu vejo todo dia gente postando e apresentando e vendendo. Admiro muito essa equipe, muito, muito, muito.
Contem comigo Sil, sempre. obrigada de coração. Anotei um monte de coisa aqui, ó. Tem várias dicas que eu vou pôr em prática, que foi, Ai, que nossa, bom. agregou demais. Olha lá, a Alba também anotou. Foi bom demais. Eu gravei, dá para quem ganhou. Eu vou compartilhar o link depois para a gente assistir de novo, gente, para aprender, né? Ou escutar mais uma Que vez ótimo. alguma coisinha que passou. Então, gratidão. Isso. E a gente vai se conhecer na Expo agora. Quem não conhece ainda a Sil, gente, a Sil vai estar na Expo. Se você ainda não tem seu convite, ó, mais um motivo aí para você ter seu convite. Você vai encontrar pessoas incríveis pessoalmente, igual a Sil. Vai ficar lá no Marriott também, Sil? Sim, aham. Olha lá, então vamos se encontrar no café da manhã do Marriott, todo mundo. Já temos até Eu local marcado. Eu falo que esse evento que eu tive em Floripa, que a Gabi estava, era um evento pequeno, mas me deu tanta visão, tanta, que eu não cogito em hipótese alguma ficar sem ir a um evento. Não cogito. Eu vendo uma roupa, qualquer coisa, mas vamos para o evento. É uma realidade muito incrível para a gente viver, muito, 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 muito. Tenha certeza de que o sucesso da gente está totalmente ligado aos eventos que a gente participa, sejam eles online e sejam os presenciais. Nesse momento, eu acredito que a maioria de vocês é quase que todos de pandemia, né, igual eu. Então, ir para um evento presencial é algo assim para coroar a nossa crença. Então, não deixem de ir. Ainda mais com o ônibus saindo da região aí, gente. É isso aí. Vamos tirar nossa foto, gente? Bora. Vamos lá. 1, 2, Bora. 3, hein? Todo mundo sorrindo. X. Aê! Gratidão Adorei. demais, Sil. Conte comigo também aí, viu? Porque precisar, conta com a gente. Estamos juntas. Pode deixar. Eu espero ter contribuído um pouquinho e fico à disposição sempre. Beijo. Gratidão. Muito. Pessoal, Sempre a precisar obrigada. de você, sempre. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.